nossos pecados, para nos redimir, ó Deus. Por isso somos gratos ao Senhor, ó Deus. Não temos palavras para agradecer, ó Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Hino de número 26. Vamos iniciar cantando este hino. Dê-me tua mão. Sob o comando de
366. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida houver de sabor e alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor. O mundo me abandonar, ao meu lado as angústias desfazem. Se bem perto de ti, para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida houver de sabor e alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus. És amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, pois tu guia meus passos e meu coração. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida me der de sabor e alegria contigo eu terei. Amém. Aleluia. Vamos ouvir um hino com as meninas? Me ajude, Jesus. A Rebeca e a Maria.
Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando. Vamos dar lugar às ofertas. Vamos nos pôr em pé mais uma vez, ao som do hino Somente Crer. Vamos receber o pastor Vanderlei. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos encontramos aqui juntamente com teus filhos que têm vindo neste lugar para adorar o Senhor Jesus. Temos dado o nosso melhor, Pai. Tudo que nós sabemos, nós temos feito, Senhor. E aqui estamos esperando que o Senhor, tudo o Senhor pode fazer por nós. O nosso objetivo é voltar aos nossos lares ajudados por Ti, Senhor. E eu, juntamente com Teus filhos, preciso do Senhor mais do que nunca, Pai. Que o Senhor nos ajudando, nós seremos ajudados, Pai. Que o Senhor fale conosco e nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. Nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Boa noite com Jesus. Irmãos, podem sentar. É um privilégio muito grande estar aqui novamente. E desta feita, vindo de um encontro, com os nossos alforjes cheios de boas coisas. Fomos ali para aprender e graças a Deus pelos ensinamentos que tivemos, que faz a gente vir preocupado com nós mesmos e sabendo que nós estamos num lugar muito alto. E como nós cantamos aquele hino, estou num lugar muito alto. E se eu cair, eu me despedaço. É que Deus esforce nossa coragem. E Deus nos anime a nós permanecer. Aonde nós estamos e cada vez mais alto. Até nós chegarmos do outro lado. Amém? Tivemos um encontro maravilhoso e
muitos destaques, muito aprendizado. Eu creio que vamos passando aos poucos, alguma coisa nós vamos falar nesta noite do encontro. E temos uma mensagem que foi trazida, a quarta e quinta parte da mensagem Israel à Igreja, onde já começamos a estudar. E é maravilhosa. É grande, poderosa, né? E veio numa hora boa, porque é uma mensagem que fala da igreja, um tipo, e mostra a nossa caminhada aqui também. Mas eu quero lembrar algumas coisas. Antes disso, eu quero ler um testemunho. Chegou. Testemunho de agradecimento. O nosso Deus tem sido bom para nós, não tem? Amém. Nós temos tido muitas coisas boas que Ele tem feito por nós. E aqui chegou o testemunho. Mês passado enviei uma mensagem ao Senhor, foi para mim, né? Com um pedido de oração a meu favor, pois há vários meses vinha sofrendo com dores fortes na coluna, sem nenhum resultado com os medicamentos. Mas Deus sempre ouve nossas orações, às vezes não no momento em que pedimos, mas sempre responde. Na terça-feira do encontro, durante a mensagem do pastor Rodrigo Machado, ele disse: você tem o frescor da palavra, receba a sua vitória. E eu recebi a minha vitória. Desde aquele dia não senti mais dores e hoje estou muito bem, graças a Deus. E agradeço ao pastor Vanderlei pelas suas orações e cada irmão que sempre ora por mim. Uma selva. Deus seja louvado. A honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, que sempre ouve nossas orações, né? Eu quero trazer alguma coisa do encontro, e os programas de rádio é a chave principal dos nossos encontros nacionais. E sempre tem um programa que destaca. E o programa foi um programa que foi ouvido chamado Arrebatamento. E nós precisamos estar numa plataforma de sermos arrebatados. Mas um outro programa que nós ouvimos sobre militar, né? Fazer um trabalho para Deus, e nós ouvimos algo assim que diz uma frase: as lutas sempre seguem no percurso, mas não estejais cansados. E quem milita, quem trabalha, cansa. Na verdade, cansa. Mas as lutas vão seguir por todo o percurso da nossa vida. Não vai ter um dia que você diz assim: não tem mais lutas. É só quando nós chegarmos do outro lado. Então isso é para nos encorajarmos. E ouvimos sobre militar. Quem milita, um soldado, ele é sofrer. Sofrer é uma convocação para quem milita. Falando sobre Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, sofre o bom combate. O dever do ministro é empregar tudo de nós, tudo que obtém, os encontros, a mensagem, para que eles, o povo, vão a esta terra prometida. Nós estamos aqui não é por outra coisa. É que nós queremos ir lá. E vamos chegar lá. Amém? Então, pregador vive para o povo. A igreja tem que ter vida própria. Nós ouvimos sobre isso, algo muito importante.
Ministério que precisa de outros para fazer avivamento, para manter a igreja. Gente, tudo isso é ensinamento que Deus tem nos dado nesse encontro e nos ajuda muito, muito. Então ele disse, que tal uma esposa que só sente alegria quando o amigo está na casa? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de chegar a uma condição dessa, né, irmão Júnior? Com Paulo. Mas graças a Deus que nós temos alegria. Amém. Você não se alegra com aquilo que Deus tem te dado? Graças a Deus por isso. Satanás é nosso inimigo. Satanás está nesse alabarismo. Esse alabarismo é esse fogo estranho, né? Que traz só emoção, nessa gritaria, né? Tal dia, fulano está aqui para trazer um avivamento. Tal dia, vai vir outro pastor para trazer outro avivamento. Alguém para salvar a igreja. Graças a Deus pelo que Deus tem nos dado, né? Amém. Aleluia. O avivamento deve estar na igreja. Amém? Amém. Quando a mensagem chegou nesse país, nós ouvimos sobre isso. Pastores traziam mochila cheia de mensagem. Boas novas. Hoje o que tem mais é mochila cheia de pedra. Mas ainda tem boas novas. Amém. Você é um transmitor de boas novas. Amém. Nós somos. Trabalhar a igreja com a emoção, isto é denominacionalismo. Fazer o povo chorar. A nossa maior emoção é a revelação. Amém. Amém? Isso é destaque do encontro que nós tivemos. A nossa maior emoção é a revelação, saber quem nós somos, para onde nós estamos indo, aonde nós estamos firmados. Voltando também ao alabarismo. Alabarismo é aquela coisa que, movimentos e coisas que a gente tem visto por aí acontecendo, mas graças a Deus nós não estamos nisso. Amém. E esse alabarismo põe o povo, atenção àquele que está fazendo. Isso é para atrair a atenção do povo após si, a si mesmo, né? Nós temos que colocar o povo a olhar para Cristo, a palavra de Deus. Esse é o nosso dever, né? E esse alabarismo é um fogo estranho. E ele diz que é a serpente que traz esta emoção. Misericórdia, né? Misericórdia. Demonstrar uma unção que não está de posse é um fogo estranho e causa morte. Então que Deus nos ajude a nunca termos isso, estar envolvido com isso, né? Amém. Aleluia. E nós ouvimos também no plenário algo muito importante, é espírito. Sobre espírito, é muito fácil pegar espíritos. Dependendo do lugar que você vai, onde a gente for. Não te culpo por pegar espírito, pois até o profeta pegou espírito, ouvindo um pregador de rádio. Ombrana disse, mas o difícil é sair aquele espírito. Ele diz que as raposas que entravam nas vinhas eram bem pequenininhas. Raposinha. Ah, mas é uma coisinha de nada, é um ritmozinho, é uma coisinha aqui, é um movimentozinho ali, é uma coisinha, fogo estranho, né? Nós somos muito bem ensinados a qualquer sinal que não está de acordo com a mensagem é um fogo estranho. Então nós temos que estar atentos a isto. E graças a Deus por Deus ter nos aguçado a nós ver essas coisas. Olhos de águia profético consegue observar essas coisas.
É uma raposinha pequenininha, entrou na vinha. Mas essa raposinha, ela vai crescer, ela vai produzir. E é o que tem causado nesses movimentos, grandes movimentos que diz São na mensagem, hoje está nessa situação. Mas Deus tem um povinho que está fechado com a palavra. Raposa alguma entra ali. Nem consegue entrar, morre. Amém? Você crê assim? Graças a Deus por esses ensinamentos que Deus tem nos dado neste encontro. E nós ouvimos também sobre as mensagens, sobre as fitas. Deus levantou você para ser pastor e temos que responder pelo ofício que Deus nos deu, né? Pregar a mensagem, algo muito importante. E se você tem seu pastor na sua igreja, o som não é a mensagem. Nós ouvimos sobre isso. Eu tenho só ouvir as fitas. O som não é a mensagem. Eu só ouço a voz do profeta. Aí você tem que ouvir só a voz de Paulo, só a voz de Jesus. Como você vai ouvir só a voz de Jesus? Nem tem como você conseguir a voz, né? Nós temos que ouvir a mensagem. Aleluia! Ela é pregada. Tem o quíntuplo de Efésios para trazer isso para nós, né? Então vimos um encontro recheado de tantas coisas boas que nos ajudou. E nós ouvimos no final do encontro plenário uma mensagem muito tremenda para o pastor Luiz Carlos Teixeira. E se Deus permitir, nós vamos meditar sobre isso também. Um dia, Deus vai dar graça a nós termos uma escola e falar sobre isso também, né? Trazer aquilo que Deus pode nos ajudar. Falando sobre política, religião e comunismo. O mundo, ele diz assim, a nossa nação está demolida. O comunismo tem tomado conta. Ele disse, o profeta falando na mensagem, a invasão dos Estados Unidos, ele disse, nossa nação está demolida, ela está abalada ou acabada. Tem alguém tentando reformar Sodoma. Será que tem reforma Sodoma? Ela já está destinada para o fogo. Não importa qual for o homem que queira ser bom para tentar reformar, de que forma? Ela não tem mais conserto, né? O comunismo está ganhando terreno e o irmão Branham diz, eu não sou democrata nem republicano, eu sou cristão. Amém? O que você é? Cristão. Nós somos cristãos. Aleluia. Não há nada mais honesto neste país, neste mundo. Não há nada mais honesto exceto Cristo. Amém? Amém. E Cristo está em você, não está? Amém. Aleluia. Então você é honesto. Existe sim. Cristo em você. Amém. Aleluia. E nós ouvimos também sobre a terceira visão do profeta. Qual foi a terceira visão do profeta? Ele teve aquelas 7 visões na era de Laodiceia. Ele fala sobre isso. Que a terceira visão era o crescimento da política. Em tudo que é sentido. A política está crescendo aí na igreja, em tudo que é lugar. O mundo todo. Mas o profeta diz, eu não sou político, eu sou cristão. Aleluia. Não discuta sobre isso. Nós temos uma bandeira. Aleluia. Amém? Amém. Você tem uma bandeira? Amém. E essa bandeira é uma bandeira celestial. Aleluia. A política está de um lado da cerca. E eu estou do outro lado da cerca. Amém? Amém. Foi esse um dos destaques que nós temos aqui do encontro. E a gente vai trazendo. Eu já trouxe alguns.
E eu estou gravando os cultos e estamos colocando no canal da igreja. Os irmãos que vão ouvir, vocês vão ouvir mais destaque ainda. Amém. Que a gente vai estar trazendo durante os cultos. E Deus vai nos dando isso e todas as coisas passam pelo transformador. Amém? Você sabe o que é isso? O profeta diz que o pastor é um transformador. Ele recebe a alta energia, transforma, vem de 380, né? Você não consegue colocar a mão no 380 ou não sei quantos mil volts, mas vem ali e Deus vai transformando e vai entregando ao povo. Amém. E o povo recebe a mesma energia. Amém? E isso é maravilhoso. Os encontros servem para isso. É para você adquirir essa energia e transmitir ao povo. E se Deus permitir, no próximo sábado, a partir das 13 horas e 10 minutos, nós teremos aqui na região mais um programa Fé para Vencer o Mundo. Na voz do pastor Joaquim, na rádio Felicidade Trindade do Sul, estará sendo transmitido um programa na voz do pastor Joaquim Gonçalves e creio que vai ser uma bênção para essa região e para todos nós também poder ouvir. E se Deus tem mais alguém, Ele vai trazer. Amém. Amém? Você não está feliz por isso? Amém. Eu fico agradecido por Deus ter dado essa oportunidade de nós termos este programa. Então nós vamos nesse momento nos colocar em pé e eu quero dar continuidade. Já começamos na mensagem Israel Igreja e nós vamos dar sequência nela. Nós temos a mensagem ali. Se os diáconos, Paulo quiser distribuir aos irmãos, pode distribuir. Vocês podem acompanhar. Já está naquela caixinha, vocês podem acompanhar a mensagem. Israel e a Igreja, a quarta parte. Nós vamos ler no livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 26. Glória a Jesus. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Pará, em Cádiz, e disseram-lhe notícias a eles, e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo, perante Moisés, e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa vivificar a sua palavra em nossos corações, enquanto nós vamos meditar na mensagem do teu profeta, e possamos ser ajudados, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar. Eu estou muito atacado da minha garganta e os irmãos vão desculpar que às vezes a coisa não é conseguido segurar, né? Mas o importante é que nós estamos
com a mensagem mais importante do mundo, que é a mensagem do profeta, né? No parágrafo 50, irmãos, eu já vou voltar um pouquinho da onde nós lemos e estudamos ali em Erechim. O profeta fala sobre personificação. Ele disse, personificação, irmãos. O mundo está cheio disto hoje em dia. Parágrafo 50, Mombrano diz que o mundo está cheio de personificação. A igreja está cheia disso. Comparações carnais. E há uma coisa agora, para encurtar, observe isso. Um grande professor da Bíblia, outro dia, no rádio, disse que a cura divina era do diabo. Alguém falando, o pregador disse, a cura divina é do diabo. O que o diabo fez cura divina? Quero que você me mostre a escritura onde o diabo já fez cura divina. Onde foi alguma vez prometido por ele? Deus disse, eu sou o Senhor. Salmo 103, versículo 3 diz, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Amém. Amém. Graças a Deus. E Jesus disse, se Satanás expulsa Satanás, então seu reino está dividido. Contra. Ele não pode fazer isso. Ele não pode expulsar a si mesmo. Então, toda cura, não importa de onde venha, vem somente de Deus. Aleluia. Que coisa boa é você saber disso, que a sua cura vem de Deus. Agora observe, esses mágicos, quando Israel estava lá, Moisés foi mandado para o Egito, e ele apresentou Deus, Moisés através daquela vara, que Deus pediu para ele lançar no chão, ela transformou em serpente. Mas havia os personificadores lá também, que também jogaram as suas varas e também se transformaram em serpentes. Mas veja só o que o profeta diz no 53, ele disse, observe esses mágicos, eles podiam trazer piolhos, mas não podiam tirá-lo. Porque só Deus que pode fazer isso. Amém. Amém. O diabo só pode trazer uma enfermidade ali com permissão de Deus ainda. Mas ele não consegue curar ninguém. O único que pode curar é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Ele podia trazer piolhos, mas não podia tirá-lo. Eles não podiam curá-lo ou curar. Eles podiam realizar milagres, mas não podiam realizar a cura. A cura está em Deus. Somente em Deus. E quando eles pediram sarna, os egípcios também tiveram sarnas. E eles disseram, este é o dedo de Deus. Aleluia. O profeta expressa assim, aleluia. Se você soubesse o que é o dedo de Deus, o que ele pode fazer, se só o olhar de Jesus fez com aquele homem, o gadareno lá, ficasse incomodado e disse, o que eu tenho contigo? Só o olhar de Jesus. Então imagine esse dedo, aleluia. Eu penso naquele dedo, o dedo de Deus. Se pudesse abrir o olho cego com o seu dedo, esse é o dedo de Deus. Pudesse fazer todas as coisas, veja o que ele fez com o seu dedo. Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos. Todas as coisas ele fez com o seu dedo. Mas quando ele foi atrás de uma ovelha perdida, ele nunca usou o seu dedo.
Ele colocou no seu ombro e trouxe para dentro. Ele é um Deus de amor. Amém. Aleluia! Ele é um Deus de graça para nós. Nós não estávamos perdidos. O que ele fez com nós? Colocou nos seus ombros e trouxe-nos para dentro do seu redil. Aleluia! Que segurança! Uma ovelha perdida em seu ombro, não seu dedo. Ele não usou. Ele usou seu ombro para embalar as ovelhas. Aleluia! Observe. Então Deus, depois de colocar Moisés em ordem, deixá-lo pronto, enviou os sinais. Então o último sinal, nós vimos ontem à noite, foi a morte. E descobrimos que esta é a morte espiritual na igreja, a última praga. A igreja secando, sendo sufocada, isso mesmo, estando vivendo em um tempo horrível, como a igreja. Os antigos que costumavam realmente ter vitória, estão sendo derrotados. Tempo de morte, tirando o sangue da frente da porta. Ô, irmão, que mensagem, se for parar aqui, isso nos traz para nós? O que o sangue representava no umbral da porta? O sinal. Olha o irmão Brana falando, os antigos que costumavam realmente ter vitória, estão sendo derrotados. Nós vimos essas coisas aqui, irmão. Nós temos que dar graças a Deus por você manter isso. Amém. Você não tem tirado o sangue da sua porta. Amém. Você tem permanecido com ele ali, por isso que você tem tido vitória. Amém. A morte não tem entrado na sua casa, porque realmente você tem mantido o sinal de Deus. Num tempo de morte, como nós estamos vivendo. Os irmãos estão compreendendo como isso é maravilhoso, a gente pensar nessas coisas, observar isso. E você vê essas coisas, o profeta falando sobre isso, e nós já estamos numa jornada. De quantos anos de luta, de batalha, mas você permanece o sinal lá. Enquanto muitos arrancaram o sinal, não tem mais sinal nas portas, a sua casa tem o sinal. Amém. Aleluia! Você pode dizer a Satanás, Satanás passa por ali, o anjo da morte, ele passa por cima. Aleluia. Ele não entra na sua casa, porque tem o sinal de Deus. Amém. Aleluia! Veja só, tempo de morte, tirando o sangue da frente da porta. Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Mais adiante, eles chegaram à rocha ferida. E observe, quando eles chegaram à rocha, eles tiveram necessidade. Agora, Moisés feriu a rocha com a vara. Foi onde paramos ontem à noite. Bom, Brana, até aqui o irmão Brana estava falando ainda da mensagem anterior. Como é bom a gente meditar, você volta um pouquinho, você pega mais um pouquinho, e ali você começa de novo, e você vê como a coisa é uma engrenagem. O profeta diz que as engrenagens de Deus, elas trabalham lentamente, mas elas não param. Amém? Elas não param. Então ele diz, feriu a rocha com a vara, e a vara era a vara de julgamento de Deus. E ele feriu a rocha, e havia uma fenda do lado esquerdo da rocha. E você vai ver aqui que o irmão Brando disse, tudo que eles tinham necessidade estava ali para eles. A mesma coisa quando você tem necessidade, em Deus, na palavra, você tem tudo. Amém. E ele diz, ele feriu a rocha, e havia uma fenda no lado esquerdo da rocha. Quando os filhos de Israel ficavam com fome, eles foram lá.
e uma colmeia. Uma abelha entrou e fez uma colmeia. Sabe aonde? Na fenda da rocha. E eles tiraram o mel da rocha. Tudo que eles precisavam estava na rocha. Aleluia. Veja, eles tiraram o mel da rocha. Tudo que eles precisavam estava na rocha. A rocha seguia a igreja. E a rocha era Cristo Jesus. Quando eles estavam com sede, eles bebiam da rocha. Quando eles estavam com fome, eles comiam da rocha. Onde quer que eles fossem, a rocha seguia. A rocha ainda está seguindo a igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus! Você não está feliz por ser essa igreja? Aleluia. Esta rocha segue você. Amém. A rocha está seguindo a igreja. Cristo é a rocha que estava no deserto. Observe agora esta mesma rocha. E não é de se admirar que quando ele entrou em Jerusalém, eles disseram, façam eles se calarem. O povo, né? Que estava seguindo, a rocha estava ali. A rocha é Cristo. E o povo estava ali, glorificando, bebendo daquela água, daquela rocha. Aí o povo dizia, mande que eles se calem. Faça eles se calarem. O que a rocha disse? Se eles se calarem, as rochas, as pedras logo clamarão. O que foi aquilo? A pedra, a principal pedra angular veio rolando entre as pedras. Algo tinha a acontecer, rochas clamando. Quando a mulher do fluxo de sangue por tantos anos, ela falou à rocha. E trouxe cura. Glória a Deus. Lázaro estava morto. Marta falou à rocha. E ela trouxe ressurreição. Quando ele estava sobre os mares impetuosos, o pequeno e velho barco balançava como uma rolha de garrafa no meio do mar. Uma mulher me disse há muito tempo atrás, ela disse, irmão Brana, e ela disse, Jesus não era nada mais do que um homem comum. É o que muitos pensam ainda até hoje. Disse, ele era um profeta, mas você tenta fazê-lo Deus. E eu disse, ele era Deus. Ou era Deus ou um enganador. A resposta do profeta à mulher. E ela disse, ele era um bom homem. Ele era um filósofo. Mas ele não podia ser Deus, ele não era divino. E eu disse, ele era divino, e ele tinha que ser divino. Amém. E se ele fosse um homem, ele teria nascido de um parto sexual, mas ele nasceu de um parto virginal. Então ele era o sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos salvos pelo sangue de Deus. E ela disse, eu vou provar para você. E não é nada mais do que ele não era mais de Deus, que Deus não mais um profeta, ele não era divino. E eu disse, se você puder me provar pela Bíblia, e ela disse, eu o farei. E eu disse, vamos ouvir a sua escritura? E ela disse, em São João capítulo 11, quando Jesus foi aquele dia ao túmulo de Lázaro, e eu disse, eu me lembro. Disse, ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou. E eu disse, isso é verdade. E eu disse, o que isso tem a ver? E ela disse, isso prova que ele não era divino, porque ele não podia chorar e ser divino. E eu disse, ouça, mulher, ele era Deus homem. Quando ele foi lá chorando, enquanto ele estava chorando, era um homem.
Mas eu digo que quando ele se endireitou e disse, eu sou a ressurreição, a vida, ele falou com um homem que estava morto há 4 dias. E o seu corpo estava podre e os vermes da pele estavam rastejando para dentro e para fora. A corrupção conheceu seu mestre. E um homem que estava morto há 4 dias se levantou e viveu novamente. Isso foi mais do que um homem falando, foi Deus. Sim, Senhor. Amém. Aleluia. Ele era um homem quando ele estava em cima de uma montanha naquela noite, descendo, olhando para uma árvore, para encontrar algo para comer, uma figueira, tentando, ele estava com fome. E ele estava com fome quando ele era um homem, quando ele estava olhando para aquela árvore, ele era um homem, mas quando ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou 5.000, isso foi mais do que um homem. Isso foi Deus naquele homem, sim, Senhor. Aleluia. Verdadeiramente, ele era um homem quando estava deitado naquele barco. E rolhas, ele era como uma rolha de garrafa. Disse, eu vou lhe empurrar de um lado para o outro e fazer saltar para cima e para baixo. Isso aqui não era pouca coisa que estava ali. Era 10 milhões de demônios tentando afundar. Que juraram, 10 mil demônios do mar, juraram que o afogariam naquela noite. Ele era um homem tão cansado que não conseguia se mover. Mas quando ele colocou o pé na proa daquele barco e disse, paz, aquietai-vos, por os ventos e as ondas obedecerem, isso foi mais do que um homem. Isso foi Deus. Amém. Aleluia. Isso não dá uma alegria no nosso coração? Amém. Que Ele está em você? Amém. Amém? Ele está em você. E os ventos obedeceram isto. Foi mais do que um homem, isso foi Deus, sim, Senhor. Quando ele morreu no Calvário, ele gritou por misericórdia como um homem. Ele era um homem quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou na manhã da Páscoa, ele provou que ele era Deus. Isso mesmo, ressuscitou dos mortos. E não é de se admirar que o profeta tenha dito, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou os meus pecados para longe, e ressuscitado ele justificou-me, ou justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, e ó que dia glorioso. Amém. Aleluia, eu estou esperando por esse dia glorioso. Ó, Deus homem, Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eles diziam que ele era um mágico, um adivinho, um diabo, Beelzebub e tudo mais. Mas ele era Deus. Emmanuel, habitando entre nós, reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós temos isso em uma pergunta para amanhã. Pela manhã. De qualquer forma, vamos pegar isso e terminar amanhã. Tudo bem. Agora, voltando, irmão, aqui, o profeta fala todas essas coisas e depois ele volta para a mensagem, falando sobre Israel e a igreja. E tudo isso aqui são lições para nós. Lições. E ele diz, chegando naquela rocha ferida, quando eles tinham necessidade de alguma coisa, eles iam até a rocha. Agora, depois de tudo isso e das bênçãos e as coisas mais, eles ainda murmuraram. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Primeiro programa que nós ouvimos lá no encontro foi falando que quando realmente você é selado pelo Espírito Santo,
Amém. você para de gemer. Amém. Amém? Amém. Parar de gemer é parar de murmurar. Que Deus nos ajude a nós não murmurarmos. Sermos mais agradecidos a Deus. Amém. Porque tantas coisas Deus tem dado para nós. É verdade. Se nós olharmos para o que nós ouvimos no encontro, o pastor Marco Elias falando sobre aquele homem que tinha aquela chácara, aquele sítio. E ele não estava mais gostando daqui, estava cansado. Disse, eu vou vender. Não estava valorizando o que ele tinha. E ele chamou o pessoal lá do jornal, onde se colocava lá, e disse, ó, você vem aqui, eu quero vender minha chácara. Vocês sabem a história. E ele começou a colocar lá, o que tem a sua chácara? Tem uma casa, tem um açude, tem isso, tem aquilo, tem gado, tem planta, tem... Fez uma lista. Colocou no jornal. E no outro dia ele foi lá pegar o jornal. E quando ele pegou o jornal lá, ele começou a olhar e disse, mas meu Deus, mas essa chácara tem tudo isso. Não vou vender, pode tirar do jornal, não vou mais vender. O que Deus tem nos dado, irmãos. É verdade. O que nós temos Amém. é tão grande. Aleluia. É tantas coisas, tantas bênçãos. Amém. Mas ainda vinham tantas coisas que Israel obteve de Deus. Imagina, Deus tirou eles lá do Egito com um mão forte. Chegaram no Mar Vermelho, dificuldade, abriu o mar, passaram, matou os inimigos deles. Seguiram adiante, fome, não temos o que comer, maná todos os dias. Alimento, não estamos com sede, uma rocha que acompanhava eles. E o profeta dizia a eles, ainda murmuravam. E o irmão Branco disse, é um quadro da igreja hoje. Mas tem aqueles que não murmuraram. É verdade. Amém? Nós mostramos aqueles que murmuraram, mas você tem que parar e observar que teve aqueles que seguiram adiante. E você dá glória a Deus por você ser um deles. Eu estava falando lá em Erechim sobre isso, eu disse, irmão, nós temos que ser felizes, porque é 1 em 1 milhão. De tantas pessoas que há no mundo, tantas pessoas nessa cidade, Deus tem alguém aqui. Glória. Aleluia. É 1 em 1 milhão, mas que está ali firme, Graças. que vai entrar lá. Aleluia. Aleluia, que vai chegar lá. Então você olha para isso, eles murmuraram, ainda assim murmuraram, mas existe alguém que não murmurou. Existe alguém que se pôs em pé de nós, vamos chegar lá. A promessa é nossa. Ô irmãos, a gente se emociona com isso porque a gente vê as coisas acontecendo na realidade. Isso daqui não é uma coisa assim, me contaram, nós estamos vivendo isso. Amém. Você está nesse quadro. Aleluia. Graças a Deus. É um quadro perfeito. E essa mensagem chegou na hora mais especial da noiva. Todas as mensagens do irmão Branco são essencial e é para a noiva. Amém. É a preparação da noiva, mas tem certo tempo que parece que vem a mensagem exata para aquele tempo. E esse é o tempo de nós ouvirmos esta mensagem. Israel é a igreja. Porque nós temos que estar neste quadro. E o irmão Brana mostra isso mesmo paralelo. Mas veja só. Eles chegaram ao lugar chamado Cades Barnea. Agora nós queremos estudar só um pouquinho. Agora o irmão Brana está entrando na mensagem, né? Cades Barnea era o trono de julgamento do mundo naqueles dias. E é encontrado no capítulo 13 de Números, marque as escrituras se você quiser. Ali estava o trono de julgamento
leia o capítulo anterior, os capítulos anteriores em seu estudo. Nós apenas temos de chegar nos pontos mais importantes agora. Em 3 ou 4 dias de reavivamento como este, não dá para estudar versículo por versículo, mas era o trono de julgamento. E havia um grande poço lá. E tinha muitos pequenos poços saindo dele. Os fluentes ou nascentes desta grande fonte, Cades Barneia. Tipo perfeito da igreja. A igreja é o trono de julgamento. E o julgamento começa na casa de Deus. Amém. É aqui que Deus fala conosco. Amém. É aqui que nós somos julgados. É aqui que Ele nos mostra o que nós precisamos fazer. Amém. E graças a Deus por Deus ter dado isso para nós. Amém. Nós poder sentar e poder ouvir Deus falar conosco. Estar diante desse trono de julgamento. Israel se reuniu ao redor de Encades. E agora Moisés disse aqui no versículo capítulo 13. Ele falou e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia os espias à terra de Canaã, e que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Agora Deus ordenou que enviasse 12 homens, um de cada tribo, enviasse para a terra de Canaã, para espiar a terra, para ver se era bom o lugar ou não. E os espias saíram, e um de cada tribo, um de Dan, um de Azer, de todas as tribos, até juntarem 12 homens. Tipo perfeito de hoje, da igreja hoje, em relação à nossa jornada. Estamos em uma jornada, até que eu creio que a igreja hoje está em Cades Barneia. Julgamento. Agora Deus me ajude. Espero que Deus me ajude a fazer isso penetrar bem profundamente. Amém? Amém. Que Deus nos ajude. Amém. Enviando exploradores. Lembre-se que eles chegaram até ali porque Deus o havia prometido. E ao longo de todo o trajeto, eles tiveram sinais, maravilhas, milagres. E agora eles estavam bem na fronteira. Estavam, muito perto. E eu creio que nós estamos na fronteira esta noite. Amém? O Brana diz, eu creio que nós estamos na fronteira essa noite. Eu estava pensando sobre todas as minhas reuniões e coisas, e como eu tive que cancelá-las, e eu realmente creio, antes que a igreja possa ter o arrebatamento, ela tem que ter fé de arrebatamento. Aonde está a fé de arrebatamento? Nas mensagens. Das mensagens. Amém. Graças a Deus. Veja só, temos que ter uma fé que mudará e vivificará esse corpo. E será levado embora. E eu creio que há uma igreja em sua jornada essa noite. Um poder do Deus vivo. Que os homens falarão a palavra aqui e ali. E ela brilhará como um relâmpago. E uma igreja está surgindo. Não há algo psicológico. Não alguma dessas mentiras, fingimento. Mas uma igreja real, verdadeira. Genuína, ungida com o Espírito Santo. Chamada fora. Amém. Amém. E aqui estão eles de pé em Cades Barneia. Eles disseram, passe. A terra foi dada há centenas de anos por Deus, através do nosso Pai. Somos a semente de Abraão.
Deus nos guiou com segurança por esta 40 e tantas milhas do deserto, até a fronteira de Cádiz. E eles chegariam, ou eles teriam chegado lá em poucos dias. Veja só. Mas lembre-se, por causa da sua incredulidade, os fizeram vagar por 40 anos. A incredulidade, observe, a igreja do qual estou falando por parábola, o que a antiga era, a nova também é. O irmão Brando diz, o que a antiga foi, a nova é, de uma forma mais ampliada. O que o natural era, o espiritual é. Agora Cádiz, e lá ele disse, vocês saia e espie. Deus os enviou, Deus o enviou e disse, vão e espie a terra e volte e digam se é uma terra boa ou uma terra ruim, ou se podemos tomá-lo isso ou aquilo outro. Vão e descubra. E 12 foram. E eles cortaram um cacho de uva, vocês sabem, sobre a prostituta de Raabe, e assim por diante, tudo bem. Eles foram e cortaram um cacho de uva e retornaram, mas olhe o relatório, 12 homens. E 10 dos 12 disseram, eles são um povo de botar medo. Olhem aqui, que cena. Olhe para isso, quando nós voltarmos agora para o versículo, ou melhor, 27, vai em frente, conte aos homens, foram enviados, e quando eles retornaram, seus corações estavam desmaiados, e eles disseram, eles são grandes homens, ouça aqui. E eles contaram e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto, assim como Deus prometeu. Agora observe, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e a cidade fortificada e muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb, o irmão Brana diz, aleluia, fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. E o irmão Brana disse, eu gosto disso, que coisa, só um pouco mais adiante. Porém os homens que com eles subiram, não podemos subir contra aqueles homens, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos de espiar é terra que consome os seus moradores. Colocaram medo no povo. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ouça isso. E continua dizendo que eram os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E foi o relatório. Mas Caleb e Josué disseram, podemos tomá-la. Somos capazes de fazer, porque eles eram capazes de fazê-lo? Deus havia prometido, e eu gosto dessa coragem. Amém? Amém? Você se enquadrou com esses dois? Amém. Somos mais do que capazes? Amém. Somos mais do que vencedores. A promessa é nossa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Amém. Se Deus permitir, a gente vai continuando. Mas isso é o suficiente para nós sermos abençoados. Amém. Nós simplesmente lendo, meditando a mensagem do profeta, isso traz ânimo para nós. Saber que nós não estamos sozinhos. Tem alguém que já fez o caminho. Não precisa nada novo.
Nós ouvimos algo no encontro que me chamou muito a atenção. Muitas pessoas acham que a mensagem chegou agora, está chegando agora. Você prefere, depois de você andar a expressão foi usada dessa forma, depois de você andar numa rodovia, você quer andar numa picada? Você quer voltar a andar numa picada? Depois que você tem uma avenida, uma rodovia toda asfaltada? Irmão, essa mensagem tem cortado o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E você está nela. Amém. Aleluia! Então que Deus te ajude. Amém. Deus me ajude Amém. a viver isso que nós temos ouvido. Amém. Ouvir essas coisas, saber aonde você está enquadrado nisso. Amém. São poucos? São poucos. Mas você está entre esses poucos. Amém. Amém? Então isso te traz a gratidão. Amém. Porque não é uma quantidade, mas é uma eleição. Amém. Amém? Então vamos nos colocar em pé e agradecer o nosso Deus, pedir que Ele aceite a nossa adoração, que Ele possa vivificar isso no nosso coração. Pai Celestial, acabamos nesse momento de ler a mensagem do profeta, juntamente com teus filhos, poder meditar e saber, Senhor, que nós estamos enquadrados nisso. Tudo que nós ouvimos é para o nosso bem, Senhor. É para nós como advertência onde fala ali, Senhor. Para nós não cair onde aqueles caíram. Para não tropeçar onde eles tropeçaram. Para não murmurar onde eles murmuraram. Para nós sermos muito mais gratos, Senhor, por tamanha revelação que o Senhor tem nos dado. E vindicado isso no nosso coração, isso nos traz segurança, Senhor. Saber que somos um povo seguro daquilo que cremos, daquilo que ouvimos e sabemos aonde estamos firmados, sem sombra alguma de dúvida, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor ajude essa congregação, juntamente com todos os nossos irmãos, Pai. Que o Senhor nos ajude a levar essa verdade com toda clareza, Senhor. Pai, desempenhar o papel que o Senhor tem posto sobre nossos ombros, para ministrar a Tua palavra como ela tem sido deixada para nós. Somos simplesmente os carteiros deste profeta que o Senhor tem nos enviado. E que nós possamos, Senhor, sem torcer para lado nenhum, mas estar no nosso posto do dever, Senhor. Pai, nos ajuda e ajuda cada irmão. Que essa palavra, Senhor, possa curar aquele que está doente. Como nós acabamos de ouvir, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo é a cura para aquele que precisa de cura. O Senhor disse: eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. E seja qual for a enfermidade que esteja atingindo o corpo de um filho do Senhor, que nesta hora ele possa receber a sua cura, a sua libertação, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é a rocha ferida que nos acompanha e ali existe cura para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, aceite nossa adoração. Enquanto, Senhor, nós vamos agora nesse momento meditarmos e irmos para algo muito importante, que é lembrar daquele dia no Calvário. Que o Senhor aceite, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa sinceridade, Senhor. Suba ao trono da Tua graça e possamos ser recebidos, Senhor. Cada adoração, cada louvor, cada gesto, Senhor, possa ser recebido pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro
Vamos aproveitar enquanto estamos em pé e vamos ler a Escritura da Santa Ceia, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em São João capítulo 13, versículo 12, Jesus falando: Então, depois que lavou os pés, tomou suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós vamos cantar o hino da ceia. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem do fogo peixe e pão. É Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha
passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear, porque mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nós vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar pelo pão e também pelo vinho. Nosso Pai Celestial, aqui está este pão e este vinho, Senhor, o qual representa teu corpo e teu sangue. E nós oramos nesse momento pedindo a santificação, a consagração. Teus filhos vão comer desse pão, beber desse vinho, lembrando daquele dia no Calvário, Senhor. Que o Senhor aceite a celebração, Senhor, de cada um. Pai, que eles possam vir com o coração aquebrantado, Senhor, em sinceridade diante do Senhor. Pai, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão e que eles recebam força na sua jornada, na sua caminhada, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, partiu. Disse-lhe Jesus: este é meu corpo e este é meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Você é convidado a fazer, a passar a mesa. Deus te abençoe.